Olá! Quando pensamos em família, existem alguns mitos que precisamos colocar de lado. Um deles é que existem famílias perfeitas. O que existem são famílias sadias, existem famílias funcionais, existem famílias que honram a Deus apesar das suas limitações. É inegável que nós vivemos um tempo muito complexo, um tempo onde existem grandes desafios em todas as áreas. Princípios e valores estão sendo relativizados. Vivemos numa sociedade hedonista a qualquer custo. O custo o mais importante é sentir prazer, independente de qualquer coisa. Eu brinco que nós estamos na sociedade de eu vou embora. Estamos com dificuldades no trabalho, eu vou embora. Estou com dificuldade na faculdade, eu vou embora. Estou com dificuldade na escola, eu vou embora. Estou com dificuldade com a minha família, eu vou embora. Estou com dificuldade em relação ao meu filho, eu vou embora. O que eu quero dizer com isso é que, apesar dos grandes desafios, nós podemos sim sermos famílias saudáveis. Podemos sim ser famílias que honrem ao Senhor. Para isso, nós temos que lembrar de uma verdade. A família é uma criação de Deus. Esse é o tema dessa palavra. Família, criação de Deus. Nós precisamos tomar algumas decisões. Nós vamos confiar nos valores e princípios antagônicos às Escrituras, que acham que tudo está bem, ou vamos confiar nos valores absolutos da Palavra de Deus. Sabe, meus queridos, a grande diferença, eu creio que é a nossa ótica. Como nós olhamos, se nós vamos olhar para a escassez ou vamos olhar para a abundância. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu gosto de uma frase do pastor Carlos McCord que diz assim, o que ganha a tua atenção, ganha o teu coração. Jesus, em Mateus 6,21, penso que estava falando algo parecido, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pense comigo, aonde está o teu tesouro, ali naquele lugar estará o teu coração. Se nós olharmos diariamente apenas para a escassez, apenas para as dificuldades, nós vamos, de fato, as nossas emoções vão caminhar nessa direção. Se nós olharmos para a abundância que há em Cristo Jesus, as nossas emoções irão caminhar também nessa direção. Então é uma questão de foco. Nós precisamos focar em Jesus, quando pensamos como família, individualmente. É nele que há paz, é nele que há esperança. Eu quero convidar você que está assistindo, convidar você a confiar nele, a caminhar nele individualmente, mas também como família. Jesus, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas, inclusive da família. É nele que nós vamos ter a visão correta do verdadeiro significado da família e o seu propósito. É em Jesus que nós vamos ter os valores e princípios de uma família sadia. É em Jesus que nós vamos ter os valores e princípios de uma família que honra a Deus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, do versículo 16, diz assim, porque nele, estava relacionado a Jesus, porque em Jesus foram criadas todas as coisas, as que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele,
e para Ele. Ele é a fonte, Ele é a finalidade de todas as coisas. Jesus, Ele é a resposta de qualquer tipo de crise, seja ela individuais, seja ela familiar. Você quer achar o significado para a sua vida, você quer achar o significado para a sua família, Ele está em Cristo e na sua palavra. Uma escolha. Será que nós queremos navegar sem nenhuma bússola? Ou uma bússola quebrada neste mar de incerteza? Ou nós queremos buscar nas Escrituras o verdadeiro significado para as nossas vidas, o verdadeiro significado para as nossas famílias? Nós vamos olhar Gênesis e você pode perguntar, por que olhar o primeiro livro das Escrituras? Porque ali mostra o padrão de Deus para a família, antes, inclusive, do pecado. Porque o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, várias vezes citaram Gênesis quando estavam falando sobre família, como estavam falando sobre cônjuges, casais. É interessante, no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver um Deus criando todas as coisas de uma maneira muito singular, muito linda, né? É muito fácil enxergar o cuidado e a atenção de Yahvé criando todas as coisas. Querido, quando nós olhamos capítulo 1 e depois o capítulo 2, a ideia é que o capítulo 1 ele mostra a criação como um todo e o capítulo 2 abre um parêntese mostrando mais a criação, um foco muito mais na questão do homem, da mulher. Nós vamos ver muita graça, muito amor, Deus criando, e Ele estava sinalizando que tudo o que Ele estava fazendo era muito bom. De fato, inclusive Ele disse isso em Gênesis 1:31, e Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E passaram a tarde e a manhã do sexto dia. Você consegue perceber isso independente da tua história, independente da tua história familiar, você consegue perceber, independente da crise que você está vivendo hoje, a falta de esperança, a angústia, a tristeza, independente do momento que você pode estar vivenciando, quer individualmente, quer como família, você pode entender que você é algo muito especial. Você foi criado de maneira muito especial. Existe uma filosofia na nossa sociedade que nós, né, o ser humano é o centro do universo. Isso não é verdade. Deus é o centro de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Mas também nós não devemos esquecer que nós somos especiais. Deus nos criou de maneira especial através da sua soberania e sabedoria. Ele criou eu e você de maneira muito, muito especial. A família, ela foi criada por Jesus e ela tem um significado muito importante. E é isso que eu quero resgatar com vocês através desta palavra. A primeira questão é da própria família, né? Uma família. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo do 27 a 28, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou, e o Deus os abençoou e lhes disse: sede férteis, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem na terra. Você consegue perceber o Pai eterno criando o primeiro casal de uma maneira tão especial, a sua imagem, a sua semelhança. Tu consegue olhar e enxergar o Pai eterno abençoando o primeiro casal e depois diz: olha, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. É tão interessante, irmãos, isso nos ensina muitas coisas, nos ensina que o propósito de Deus é uma grande família.
sede fértil, multiplicai uma grande família, mas não uma família qualquer, uma família à imagem, à semelhança do próprio Deus. Mas antes de essa realidade de família ser colocada de fato, precisou a bênção do Pai. Aí eu sempre brinco aqui, é o primeiro casamento, o Pai eterno abençoando o primeiro casal e dizendo: olha, enchem a terra com a minha descendência, com a minha semelhança, com a minha imagem. Uma família criada de maneira muito especial para encher a terra com a imagem, com a semelhança de Deus. O primeiro casal, eles gerariam filhos. Filhos à semelhança de quem? De Deus. E assim seria uma grande família que expressaria a natureza de Deus, a imagem de Deus, a glória de Deus. Você consegue perceber o cuidado e o amor de Deus? Você consegue perceber o amor de Deus fluindo e enchendo a terra com a sua natureza através das nossas vidas, das nossas famílias? Meu amado, a família não é uma criação humana. Por isso que está incorreto o homem definir o que é família. Porque a família é uma instituição, é uma criação divina, com propósitos divinos. Família, criação de Deus. Que significância! Independente da tua fé, independente daquilo que você pensa, o ser humano, de maneira geral, o que ele tem buscado hoje são duas coisas: significância e pertencimento. As pessoas estão fazendo coisas difíceis de compreender, eu posso assim dizer, para entender qual é a sua significância e entender que pertence a algum lugar. E quando nós olhamos Gênesis, nós conseguimos compreender a nossa significância em Deus e o nosso pertencimento em Deus. Somos uma família especiais aos olhos de Deus. Novamente, eu não sei aonde chegará essa palavra. Ela pode chegar a pessoas que vivem crises imensuráveis, que viveram histórias muito tristes. Mas independente do teu passado, independente dos teus desafios, você pode, como esta família, experimentar o amor de Deus e deixar este amor fluir primeiramente na tua vida. E ele vai fluir na tua vida e a partir da tua vida alcançar a tua família e quem sabe também aonde a tua família está morando, o contexto onde a sua família está. Um outro ponto que está linkado a esse, né? Quando Deus criou o homem, ele criou a sua imagem, criou a semelhança. E agora eu não quero aqui entrar não existe um conceito claro sobre se imagem e semelhança na construção hebraica significa apenas uma ênfase ou tem significados diferentes. Tem correntes diferentes para esses dois modos de pensar. Eu entendo que imagem está relacionado à representatividade. Eu sou militar da área da saúde, do Exército, estou aposentado já. Hoje dedico a minha vida mais ou exclusivamente para servir o Senhor Jesus. Mas pense, se por acaso eu tivesse realizado um ato impensado, um ato que poderia manchar a imagem do Exército Brasileiro. Então, imagem está relacionado à representatividade. Agora você entende? Deus criou o primeiro casal e deu a ele a grande honra de sermos os seus representantes. A terra foi colocada nas mãos do homem. Sujeitai-a, você tem autoridade sobre a terra
para se submetê-la, para honrar a Deus, sendo seus representantes fiéis. Isso é um grande privilégio, claro que também é uma grande responsabilidade, e possivelmente você conhece a história, o primeiro casal, ele não valorizou e entregou essa autoridade nas mãos do inimigo de Deus, Satanás. O apóstolo João, 1 João 5,19, é um dos textos que confirma essa verdade, quando ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Entendemos que o mundo, esse sistema cujos valores e princípios são contrários aos valores e princípios de Deus. Infelizmente, aconteceu isso, mas também sabemos que em Cristo, em Jesus Cristo, esse princípio foi restaurado quando Cristo veio, morreu, mas ressuscitou e nos chama novamente para sermos seus representantes. Você que é meu irmão, você que ama Jesus e já caminha com Jesus, a minha pergunta, você como família, individualmente, mas também como família, você tem representado Cristo onde você está? Um outro ponto, se imagem está relacionado à representatividade, semelhança está relacionado a caráter de Deus. Teologicamente diz aqueles atributos comunicáveis, né? Amor, bondade, paciência, são aqueles atributos que Deus comunicou ao homem, porque tem atributos que Deus não comunicou aos seres criados, né? Onipotência, eternidade, onisciência, onipresença, enfim. A semelhança está relacionada a esses atributos do caráter de Deus, né? E eu sempre, já colocando uma palhinha ali, porque isso vai ser a próxima palavra em outro momento, quando eu vou falar mais especificamente sobre o casamento, né, essa união, uma só carne. Eu sempre, quando eu estou ministrando para casais, em retiros, enfim, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Se o homem e a mulher, nós somos tão diferentes, né? Não só fisicamente, isso é uma lógica, é só observar, mas nós somos diferentes emocionalmente e eu creio até espiritualmente em muitos aspectos. Quem é a semelhança de Deus? Daí fica essa pergunta. E a ideia, de fato, é Deus transmitiu ao homem aspectos do seu caráter, ênfase em alguns aspectos, a mulher, ênfase em outros. Os dois com o mesmo valor, não tem uma questão de superioridade e inferioridade. É um rei e uma rainha, os dois juntos, mas os dois expressando nessa união uma só carne, de uma maneira muito mais completa e perfeita o próprio Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. E o terceiro ponto nessa palavra está relacionado à finalidade da família. Claro que não é só a família, mas como o assunto é família, para a glória de Deus. Em Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por meio dele e para ele é Jesus. Está falando dele é Jesus. Você olhar o contexto, nós poderemos dizer, pois por Jesus, por meio de Jesus e para Jesus são todas as coisas. Romanos 11:36. Jesus, ele é a fonte, Jesus, ele é o meio e Jesus, ele é a finalidade. Claro que como família nós temos muitos benefícios, com certeza, mas além dos benefícios, nós fomos criados para a glória de Deus, a finalidade para a glória de Deus. O problema é que muitas vezes esse termo é muito usado no nosso meio, protestante, evangélico, enfim, mas poucas pessoas conseguem definir a glória de Deus. Tá bom, eu fui criado para a glória de Deus. Eu, como família, como finalidade, é a glória de Deus. Mas o que significa isso na prática?
que significa isso na prática? Deixa eu tratar a glória de Deus com um outro conceito, de santidade de Deus. E quando você fala sobre santidade de Deus, quando você olha nas Escrituras, não está falando que Deus não peca. Isso é lógico, né? Santidade de Deus é muito mais uma questão moral e de pureza, né? Santidade de Deus significa que Deus é singular, né? Ele não pode ser comparado a nenhum outro ser, né? A ideia de santidade é Deus é separado em sua perfeição, Deus é separado em sua grandeza, Deus é separado em seu valor. Deus está numa categoria, podemos assim dizer, distinta. Quando nós estamos falando de santo, de santidade, é isso que nós estamos colocando. Deus está acima, sua perfeição, sua grandeza, o seu valor são infinitos. Agora, em Isaías tem uma passagem que é intrigante. Em Isaías 6, versículo 3, ali está mostrando os anjos clamando uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E logo depois diz: toda a terra está cheia, o lógico seria cheia da sua santidade. Mas não, o texto diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que eu quero dizer, irmãos, é que a glória de Deus, como conceito, é a manifestação da beleza da santidade divina. O que eu quero colocar é que a glória de Deus é a santidade de Deus que vem a público. A glória de Deus é a manifestação da sua santidade. Então, quando nós dizer que nós somos criados para a glória de Deus, significa que ali nós como família, nós vamos mostrar Deus, nós vamos manifestar, nós vamos tornar visível e disponível Deus para que as pessoas através da família possam enxergá-lo, enxergar a sua a sua imagem, a sua perfeição, a sua grandeza, o seu valor. Isso é a glória de Deus, é a santidade sendo enxergada na prática. Queridos, meus amados, pense sobre isso, reflita sobre isso. Novamente, eu não quero ser repetitivo, mas novamente você pode estar vivendo uma história extremamente complexa. E eu quero te dizer que Jesus, ele é o único que pode saciar a sede da tua alma. Como família, você precisa entender que nós fomos criados de maneira especial. Como família, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus para representá-lo. E como semelhança, para espelhar e espalhar o seu caráter, a sua imagem, a sua semelhança. Tornar a santidade disponível e visível para as pessoas. Isso é um grande privilégio. Vivemos tempos complexos, com certeza, difíceis, tempos, existem questões que é difícil responder, não tenho dúvida. Nossas famílias estão passando por grandes turbulações, incertezas, é verdade. Por isso que eu quero te convidar a olhar para Jesus. A olhar para Jesus como aquele que pode alicerçar a tua família. Ele te criou de maneira singular para um propósito, para te dar significância e pertencimento.
independente da tua história familiar. Este propósito é gracioso. Lembra? Eu comecei falando sobre foco. Agora você pode focar. Você pode escolher. Ou você vai olhar para a escassez, e quem sabe a escassez está no teu passado, está no teu contexto familiar. A escassez está nos teus equívocos e erros de escolhas. Eu não sei. A escassez pode estar na imagem de pessoas que deveriam te amar, ter amado você e não amá-lo. Pessoas que deveriam ter cuidado e não cuidaram. Não sei. A escassez pode estar vivendo hoje um momento tão difícil. Mas você pode olhar para a abundância que há em Cristo. E Ele pode gerar em você uma paz que excede o entendimento. Eu e você, nós podemos experimentar de todos os benefícios que existem na família. Mas mesmo que algum desses benefícios não seja possível no dia hoje, eu e você podemos entender que a nossa finalidade, nosso propósito maior é para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos capacite a viver essa verdade.